Chegou o momento. E aí, Capricórnio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso vídeo. Hoje a gente vai falar das suas características mais sombrias. Aqui no canal, toda temporada, a gente está falando de todos os signos, falando do lado sombra, aquilo que a pessoa precisa olhar para dentro de si para perceber, e o lado luz, que normalmente é aquilo que está associado às coisas que a gente gosta de ver a respeito de nós mesmos, nós mesmas, e, portanto, essa luz, ela está ligada com a consciência do Sol. Quando a gente fala de lado sombra dos signos, a gente está pegando de uma parte mais lunar da coisa, de uma parte mais netuniana, mais inconsciente das características aí de cada signo. Muito da sombra do signo de Capricórnio a gente encontra num bloqueio muito grande da energia de Câncer, né? Quando a gente tem o Sol num signo, a sombra do planeta Terra se dá em cima do signo oposto. Isso faz com que as pessoas de Capricórnio, que estão mais alinhadas a essa tendência obscura, vão puxar ali muito da passionalidade do signo de Câncer e vão embasar suas atitudes, as suas decisões em aspectos emocionais, passionais, muito mais do que aquilo que a gente espera ouvir de Capricórnio. E isso também se dá na sombra, pessoal, porque Capricórnio é um bicho no zodíaco que é diferente dos outros, né? Ele é metade peixe, metade mamífero. E isso quer dizer a ascensão desse lado, dessa parte aquática, né, que passa ali pela nutrição na água, e ao longo da evolução consegue ir subindo a montanha. Isso, gente, a gente não está falando no sentido evolucionista, darwinista, tá? Essa evolução e esse subir a montanha é simbólico, porque no ocultismo a montanha significa elevação espiritual. Então, quando o Caprica está na sua sombra e não consegue atingir essa elevação espiritual, se tornam pessoas extremamente que lembram ali coisas do signo de água, especificamente o signo de Câncer, que é ali, que é o oposto. Então, se tornam pessoas que, apesar de ter uma postura séria, comprometida, comprometida, vão ser pessoas que vão ter uma reatividade emocional irracional, que normalmente a gente não vai pensar que isso seja possível no signo de Capricórnio, porque a gente está acostumado a olhar para esse signo como um signo da seriedade, da maturidade. Então, essa questão, a infantilização dessa postura capricorniana ganha parte. São pessoas que, por terem essa postura tão séria, que conseguem muitas vezes convencer outras pessoas de que são maduras, inteligentes, sérias, né? As pessoas vão acreditando, porém, no momento que a autoridade dessa pessoa se vê correndo algum risco, a reputação dessa pessoa se vê correndo algum risco, essas pessoas elas vão utilizar das suas técnicas mais infames, mais infantes e baixas de caráter para manter aquilo que elas acreditam que é o que elas nasceram. Então, a questão do Capricórnio na sombra carrega muito da questão dessa autoridade que não aceita ser contrariada, não aceita ser questionada. Aí tornam-se pessoas arrogantes, nariz em pé, que não aceitam rejeição, que não aceitam os nãos que a vida dá, e acham que precisam mostrar quem é que manda para provar ali quem é que tem o poder. Então, se tornam pessoas competitivas e extremamente infantis, né, pessoal? Porque essa questão do meu maior que seu é uma coisa bem infantil, né? E aí, Caprica acaba se perdendo nessa persona que não faz parte da essência, né, dali da pessoa. Uma outra coisa que Capricórnio, por ter essa regência de Saturno e prezar muito pelo lado sério da vida, na sua sombra, pessoas do Capricórnio vão acabar se jogando de cabeça na questão das coisas práticas do mundo, do trabalho, e vão esquecer que elas são pessoas, né? E aí vão perder momentos ótimos com a família, vão perder momentos
com amigos, vão perder momentos de diversão e não vão saber, muitas vezes, como lidar com outras pessoas, podem se tornar pessoas, assim, extremamente antissociais, Caprica aí na sua sombra, porque não sabe lidar com a diversidade de pessoas ali, e isso é uma outra coisa. Capricórnio também na sua sombra é um dos signos mais conservadores do zodíaco, que não aceita que o mundo muda, que não aceita o diferente, que não aceita as pessoas que pensam diferente, e aí também acaba se isolando e perdendo contato com, por exemplo, quem é mais jovem da família, por causa dessa tendência a se apegar em valores que foram passados para essa pessoa lá atrás, lá no passado, quando ela era criança. E hoje, mesmo com o mundo estando diferente, a gente podendo ver as mudanças, até as placas tectônicas do planeta estão em uma atividade diferente, e ainda a pessoa quer se pautar em valores que ela aprendeu lá no passado. Então, ela acaba perdendo tempo, acaba perdendo a companhias, as situações bacanas, né? Porque a pessoa vai adquirindo algumas travas ao longo da vida e achando que essas travas é o que dá segurança para a pessoa. Então a pessoa ela se sente segura quando ela confia em determinadas hierarquias sociais, a pessoa se sente segura quando ela pensa em algo que ela já conhece e ela quer manter isso, porque no fundo, ela se sente mais confortável, mais segura. Tá? E essa sensação de perder o controle é totalmente insuportável para Capricórnio nessa vibração, pessoal. Precisa até tomar um pouquinho de água, porque nessa sombra, gente, a gente também encontra um dos comportamentos mais secos, calculistas e frios, gelados, que pode se apresentar dentro do zodíaco, tá? Então, isso aí, muitas vezes Capricórnio, até inclusive na sua sombra, vai se orgulhar de ter essa postura fria. Só que a pessoa de Capricórnio não percebe o quão isso está fazendo mal para ela, né? Porque todo mundo tem sentimentos e emoções, né? Se você atravessa em cima das suas emoções, quem se prejudica é você. Não interessa se você está com a fama de mal ou a fama de bonzinho, não interessa, né? Quem se prejudica é você, né, Caprica? E aí essa sombra, ela não consegue lidar com a falta de controle. Então, se a sua autoridade se sente desafiada, essa pessoa de Caprica, ela se torna uma pessoa perigosa, porque essa pessoa, ela vai ser movida por esses instintos passionais aí que a gente falou, para tentar provar que ela que está por cima da situação, independentemente se ela tem a razão por trás, percebe? Que aí o signo mais racional, mais pragmático, ele consegue até passar por cima desses atributos quando está no extremo do desequilíbrio, né? Por isso que essa ideia de que os signos são limitados dentro daquela descrição superficial que a gente está acostumado a ler nos horóscopos é tão distante, né? Porque até as maiores qualidades de um signo, quando está na sombra, elas são atravessadas pelo ego da pessoa, né? E aí, no caso de Capricórnio, acontece isso, é muito triste, né? É realmente lamentável ver que uma energia que tem tanto potencial para ser líder, para inspirar outras pessoas, acaba se afundando dentro do próprio lamaçalzinho de ego, de autoridade que a pessoa quer acreditar que tem para se sentir segura, né? E essa questão da segurança, de busca de segurança, também é uma coisa que vem da sombra lá de Câncer, que é o caranguejo que se envolve numa casca, né, para se sentir seguro. Então, essa busca por segurança, ela também tem essa relação aí com o signo de Câncer e esse jogo de luz e sombra que acontece no signo... Eita! Nos signos do zodíaco. Se caiu no chão é porque a demanda foi arrematada. Axé, Oxalá, né? Tem que ter a visão otimista. Então, gente, Caprica aqui vem com uma energia muito densa, uma das mais cruéis do zodíaco, pessoal.
Sim, estilo Cruella de Vil mesmo. Porque aí é o Saturno, que é o senhor das sombras, que é o senhor do tempo, envolvido pela sua versão mais carrasca possível, né? Então, aí se torna uma das energias mais perigosas do zodíaco quando está na sombra, mais perigoso até do que Escorpião em alguns casos, tá bom? Em alguns casos. Porque aí se pega também um Escorpio que está na sombra e é regido por Plutão, aí consegue superar o Capricórnio da sombra do Saturno, né? Porém, são esses dois signos que no seu lado sombra tem uma versão mais assassina. Inclusive, em nome dessa questão de jogo de poder, Capricórnio é uma pessoa que é perfeitamente no seu lado sombra, né? Algumas pessoas, enquanto estão nesse lado sombra, porque sombra todo mundo tem, são capazes de planejar assassinatos, o golpe de Estado, por exemplo, é uma coisa bem saturnina, dessa versão bem trevosa do signo de Capricórnio, então são capazes de arquitetar movimentos e estratégias que realmente ceifem, né? Aí Saturno entra como ceifador mesmo, matar outras pessoas, destruir a vida de outras pessoas para provar que elas são melhores que alguma coisa. E aí, pessoal, isso é muito triste, porque assim, se você sente a necessidade de destruir a vida de outra pessoa para você se sentir bem, é porque a sua vida já está destruída. Você precisa ver uma pessoa que tem a vida mais destruída que a sua. Então, isso fala muito sobre o seu desespero pessoal de querer se sentir melhor, tá? O seu desespero pessoal de querer ter segurança. Então, Caprica, se você é uma pessoa, mesmo que não seja do signo de Capricórnio, que está se identificando bastante aqui com essas características que a gente está descrevendo, lembre-se que essa atitude ela é presente porque existe um desejo, uma vontade intrínseca da sua criança interior de se sentir segura e de se sentir protegida, tá bom? E aí é terapia, gente. Terapia, psicólogo, tá bom? E outras terapias holísticas, né? Esses dias lendo um livro, pessoal, sobre a substância da cannabis, um livro muito bom que se chama Fumo de Angola, Resistência Cultural, Racismo, Espiritualidade, e mais um outro subtítulo. Falaram-se, no momento, o autor chega a comentar da medicina rústica, né? Então, pessoal, hoje a gente tem à nossa disposição N maneiras de tratar a nossa psique, de tratar o nosso bem-estar espiritual e conseguir tirar a criança lá daquele fundo de poço. Então, por favor, se você é uma pessoa que está se identificando e precisa, né, desse auxílio, dessa ajuda, então procure aí a sua vertente terapêutica que mais se adeque aí ao que você se sente confortável. E, gente, essa questão de Caprica é muito sério, principalmente no trabalho, tá? A maioria desses exemplos aqui que eu estou dando, da pessoa querer atravessar, fazer macumba para o outro não conseguir a vaga de emprego e ele conseguir no lugar, isso é bem Caprica, e isso normalmente é voltado para a área do trabalho. Então, são pessoas que são capazes, em nome do seu status, da sua liderança, da sua aparência, está por cima o tempo todo, ser o melhor, ser o líder do mercado e tudo mais. Então, são pessoas que são capazes de fazer verdadeiras coisas feias, escondidinho, porque também não quer que a reputação seja revelada, né? São pessoas que prezam muito pela sua reputação. Então, ali, tudo no sigilo, tudo escondidinho, para estarem por cima, né? Então, é um dos signos mais sujos do zodíaco quando está na sombra. Difícil ter uma consciência limpa nesse grau, né, Caprica? Eu imagino que tem muitas pessoas de Capricórnio que estão assistindo esse vídeo e estão chocadas, né? Porque é uma sombra tão sombra, quando entra na sombra mesmo de Caprica, que é difícil que capricornianas, que são pessoas que tendem a ser racionais, pelo menos em teoria, cheguem nesse ponto, né? Em algum momento, a consciência dessa pessoa vai falar assim, não, mas
Isso está indo contra o que eu aprendi que é certo e errado. E certo e errado para Capricórnio é uma coisa muito importante e que para cada um, né, dentro da sua cabeça, capricorniana ou não, vai ter ali o seu certo e errado definido. E esses dois pontos de referência, para quem confia muito nesses conceitos, são essenciais. Isso é uma coisa capricorniana, tá, gente? Então, vai chegar um momento que vai atravessar o bom senso, que o próprio Capricórnio vai falar assim, não, mas espera aí, isso aqui está errado, né? Isso aqui não está certo. Então, é difícil você ver alguém em Capricórnio chegar nesse nível. Quando chega, é porque realmente extrapolou e a pessoa se perdeu ali na passionalidade do signo oposto de Câncer. Por isso que a gente começou falando disso. Cada sombra de cada signo vai ser mais ou menos presente por conta das próprias características das pessoas, né? Então, cada sombra vai agir de uma determinada maneira. Existem signos que são muito racionais para permitirem o que eles acham que é errado tomar conta deles, mesmo que eles estejam com raiva. Então, quando passa, é porque é um caso extremo. Por isso que Capricórnio, com essa regência de Saturno, acaba sendo tão, mas tão, mas tão avassalador. Pessoal, uma coisa que prejudica muito, inclusive, quem está mais submerso nas emoções, que é a parte mais romântica desse Capricórnio e tudo mais, por ser um signo de terra, muitas vezes ali o campeão dos céticos e tudo mais, Capricórnio tem uma habilidade mediúnica muito, muito forte, que tem a ver com a regência de Saturno, que tem a ver com o limite, o que está além dele. Então, o Saturno é a realidade material. Quando a pessoa consegue abrir a faculdade mediúnica, tendo uma regência de Saturno, ela abre mesmo, ela consegue transpor as barreiras de Saturno, literalmente, assim, a pessoa vai muito além. Então, para questões de mediunidade, Capricórnio é um dos signos mais poderosos que tem. Porém, como a gente é muito educado desde pequeno para ter essa educação cética, né? Às vezes Caprica acaba se afastando do mundo espiritual e ficando perdido dentro do seu universo de emoções, porque não aceita uma realidade espiritual fora. Então, assim como Touro, Capricórnio é um dos signos mais céticos do zodíaco, e isso é prejudicial a partir do momento em que não existe ciência que explique as emoções humanas ou a mente humana. Então, a pessoa ela vai entrar numa crise existencial mais cedo ou mais tarde, se ela não abrir a cabeça dela. Isso é uma das coisas que para o signo de Teg é muito difícil. Normalmente, até aí, Virgem também está incluso nessa, mesmo sendo mutável, porque são difíceis de convencer, né? Mesmo com um argumento forte ali, para convencer, precisa reiterar, até a pessoa aceitar. O Virgem está pelo menos aberto a ouvir a argumentação. Agora, se ele vai aceitar ou não, vai ser difícil, né? Então, esses signos de terra, eles costumam mais ser duro na queda. Isso gera um sofrimento para a própria pessoa, porque quem vai passar por crises existenciais e querer entender coisas que a ciência não explica através da ciência, é a pessoa. Então, Capricórnio tem que ter esse cuidado para não cair nesse conto do vigário, do só acredito vendo, porque com tamanha percepção extrasensorial, querer acreditar que só existe o que os olhos vê, dar um tiro no próprio pé. Inclusive, Capricórnio tem relação com as pernas, tem relação com os ossos, com aquilo que dá sustentação. Então, essa energia em desequilíbrio, ela pode trazer doenças crônicas, como, por exemplo, osteoporose no final da vida. São pessoas que tendem a viver mais também. São pessoas que tendem a prestar muita atenção no corpo e tudo mais. Porém, aquilo que a gente falou, a gente falou isso no vídeo do Céu do Dia, né? A gente não é o nosso corpo, a gente é uma essência que é amaterial. Então, se a gente ficar focando apenas nessa parte do corpo, a gente também se desencontra de si mesmo, e também é outra crise existencial, não é? Então,
Gente, importante tudo isso que a gente está falando. Relacionado a Capricórnio, o que mais que a gente pode falar do lado sombra? Ah, o vício em compra, gente. A Capricórnio com a questão do dinheiro, do poder financeiro. O poder é uma coisa que pega tanto a sombra de Escorpio quanto a sombra de Capricórnio. Só que Escorpio quer ter um poder que não necessariamente é o financeiro. Pode ser o domínio mental, o poder mental, o poder da magia, que acaba também trazendo a questão financeira, mas o foco não é esse. Caprica não. Caprica gosta de ostentar o seu poder através do dinheiro. Então, são pessoas que acabam sendo extremamente interesseiras, gananciosas, que aí já passa da ambição para a ganância mesmo, e atravessam princípios básicos de certo e errado por conta do dinheiro e ignoram todo o resto por causa do dinheiro. Então, são pessoas que podem ficar viciadas em dinheiro, em ter cada vez mais, ignorando o mundo, né? Elas querem mais para elas olharem lá aquele saldo gigantesco na conta e se sentir poderosa, se sentir dona do mundo, e aí gasta um monte, e aí são pessoas que acabam tendo verdadeiros chiliques, né? Por exemplo, uma vez, eu não sei o signo do Neymar Júnior, mas uma vez eu vi o menino Ney reclamando que ele comprou uma casa que era para ter 25 banheiros e só tinha 23. Então, acaba se tornando mais ou menos isso. A pessoa fica tão dependente emocionalmente do dinheiro, essa criança ela é tão buscada nas compras, que quando ela tem alguma coisa que não corresponde exatamente ao que ela desejava, a pessoa tem um chilique, a pessoa tem uma crise e uma reação extremamente impertinente para o tipo de problema que está ali. Né? Pensar ainda mais que uma pessoa, por exemplo, como o Neymar, veio de uma realidade onde muitas pessoas não tinham nem o que comer, agora o cara está reclamando que não tem os quartos que ele pediu. Então, assim, é o cúmulo do absurdo. Isso é uma coisa do desequilíbrio da energia de Capricórnio. E por que que isso atinge tanta gente que não é de Capricórnio? Aí a gente entra num vídeo que a gente gravou aqui, que chama de Saturnália ao Natal, onde a gente fala um pouco sobre o nosso tempo hoje, ele está diretamente associado à obtenção de lucro, e como o calendário capricorniano coloca esse ciclo anual, começando com o Sol em Capricórnio, para que todo o ciclo ele tenha a mesma configuração foco de poder dentro das estruturas hegemônicas que mantêm as hierarquias mundiais, e isso faz com que as pessoas, em geral, tenham uma educação capricorniana, que é você crescer para ser alguém na vida, para você ter diploma, para você ter muito dinheiro, para você ser bem-sucedido. Então, é uma educação capricorniana essa, correto? Então, isso é uma coisa que é uma hegemonia mundial, controla a mente das pessoas. Então, provavelmente, você vai se identificar com as coisas que a gente está falando aqui, mesmo não tendo nada a ver com Capricórnio, porque está na nossa maneira de pensar. A gente tem uma maneira de pensar capricorniana da sombra, né? Que ignora a parte sensível da vida, né? E isso é incrível, parar para pensar assim, realmente, porque faz com que a gente olhe para as relações humanas de uma maneira que a gente não estava acostumada ainda a encarar, ou acostumade também. Inclusive, a maneira com a qual Capricórnio se comunica é sempre uma maneira muito formal, e isso, numa sombra, pode acabar também gerando empecilhos para uma energia que tem o poder, ali, como é que se fala? Facilidade de controlar, de ser líder e tudo mais. Se é uma pessoa que, por conta da linguagem que ela utiliza, ela não consegue conversar com todo mundo, ela também acaba perdendo poder, perdendo ali uma coisa que é muito interessante para Capricórnio, que é o poder, não é verdade? Então, a linguagem é uma das coisas essenciais que Capricórnio precisa prestar atenção com a maneira com a qual ele fala, né? Muitas vezes você vai ver no tom de voz, do jeito que a pessoa se coloca, ela já está se colocando ali como ela se fosse
alguém superior, né? E isso pode fazer com que ela perca a capacidade de influenciar com as suas palavras as pessoas que ela queria e que ela poderia e tudo mais. Então, se Caprica quer ser esse líder mesmo, ele precisa entender que o aquário existe para desbancar essa ordem pré-estabelecida, né? Então, se Capricórnio quer saber dialogar com a juventude, se Capricórnio quer saber dialogar com as pautas humanitárias do novo mundo, então Capricórnio precisa entender que tem certos padrões de ética, estética, que não tem nada a ver com a realidade e que aquilo só está reforçando algo distante e ultrapassado, tá? Gente, o que mais que a gente pode falar da sombra de Capricórnio? Tem a questão das compras, tem a questão da aparência, né, de querer cuidar muito do corpo, de querer investir muito no look, na roupa, no carro, em tudo aquilo que remete a status, que é o que as outras pessoas vão ver, e sempre muito para os outros, né? Para os outros verem a pessoa com carro, para os outros verem a pessoa com um terno, Rolex no pulso, coroa na cabeça, é sempre uma coisa muito voltada para os outros, né? Então, isso aqui, gente, é muito, muito gritante. É uma coisa que, se a gente parar para prestar atenção, a gente vai perceber que muita gente faz, não é só Capricórnio, porque está na nossa maneira de pensar. E que mais? Olhar para o corpo, as compras, tudo que é material, dinheiro, trabalho, tempo. Normalmente são pessoas que são pontuais, que prestam atenção nos horários e nos compromissos, porém, não, a partir de um certo momento, não mais porque entendem o valor do tempo, mas sim porque querem aparentar uma imagem idônea, né? Quando na verdade não são. Elas sabem que essa questão dos jeitos, da maneira de se vestir, da maneira de falar, vem de uma idoneidade e a pessoa quer se aproveitar disso, quando na verdade não vale nem a comida que ela comeu no almoço. Então tem muito disso nesse corporativismo de Capricórnio. Aí cabe muito a gente perceber que essas aparências, elas não estão necessariamente alinhadas com a essência. Muitas vezes, uma pessoa que tem uma postura um pouco mais despojada e informal é mais idônea do que a criatura tá lá mais engomadinha que pau de sebo, né, gente? Oh, tristeza, né? Oh, meu Deus. O que mais que a gente pode falar sobre Caprica, gente? É bem isso, viu? É bem isso mesmo. Acho que a gente conseguiu. Aí tem a questão da ostentação, que é uma coisa bem Caprica, bem touro também, né? Da pessoa, por exemplo, ela querer tanto ter uma aparência que ela não tem um dinheiro ali para comprar a comida na mesa dos filhos, mas o filho pede um tênis e a mãe vai lá e dá o tênis para o filho, porque o tênis vai, né? Tipo, uau! E isso acontece muito em lares que você vê que a pessoa não tem uma condição ali, mas tem a TV de plasma ali, tem o tênis, tem tudo. Não estou romantizando a pobreza, né, gente? Mas é uma coisa que a gente sabe que acontece, né? Muitas vezes os valores acabam se invertendo, e isso também é uma coisa muito de Capricórnio. Você querer ostentar e independentemente se aquilo é uma realidade ou não, percebe? Que extrapola essa questão da racionalidade, que passa a ser totalmente não prático e não racional? Pois é. Luzes e sombras de cada signo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Chega de destruir o signo de Capricórnio, acho que já tá bom por hoje. O Capricórnio já vai colocar a mãozinha na cabeça dele, já vai prestar atenção mais no jeitinho dele. E agora a gente vai encerrar. E no próximo vídeo sobre Caprica, a gente vai falar das partes boas do signo,
das melhores características para que aí as pessoas possam aí se sentir um pouco melhor, porque ouvir coisa feia ninguém gosta, né, gente? Não adianta. Mas é isso aí, Capricórnio. Você é o signo mais maduro do zodíaco, então você vai ter que aprender a ouvir coisa feia que você não gosta, tá bom? Beijo, tchau, até mais.